E sobre esse assunto, sobre a guerra na Ucrânia, a gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Alexandre Uehara. Professor, muito boa tarde, obrigada por falar com a gente. Bem-vindo ao Live. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Professor, a gente viu o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falando no Capitólio, um discurso bastante emocionado, falou dos ataques de 11 de setembro, Pearl Harbor, que são tragédias que marcam ali os americanos de alguma forma, né? De alguma forma não, marcam mesmo, né? Os americanos, trazendo então essa emoção para que ele consiga a ajuda que ele tanto pede, que, por exemplo, é o fechamento do espaço aéreo. Isso, em algum momento, pode ser conquistado, essa ajuda? Olha, a gente percebe primeiro que o presidente Zelensky ele tem sido muito hábil nessa guerra que nós chamamos de guerra irregular, porque não é duas potências militares lutando entre si, mas uma potência bélica muito forte, um país que tem uma capacidade mais limitada. E nessa relação desigual, um dos elementos importantes para a Ucrânia, para o Zelensky, é conquistar apoio da opinião pública internacional. E a gente percebe que ele tem sido muito hábil nisso. Nesse discurso que ele fez hoje, no pronunciamento que ele fez aos americanos, utilizar as referências americanas é muito forte isso, porque traz uma empatia, os americanos acabam se identificando. Então a gente percebe que ele tem uma capacidade muito boa de comunicação, obviamente, né? Ele teve aí toda uma experiência na área de comunicação como artista. E em relação agora à ajuda, ele tem conseguido, talvez não tudo o que ele demanda, o que ele tem pedido, né, como, por exemplo, a exclusão aérea, os aviões, mas ele tem conseguido recursos militares para poder manter ali a sua posição, as suas posições. A gente entende que essas dificuldades que a Rússia tem enfrentado de avançar mais rapidamente dentro da Ucrânia está ligado exatamente a esse suporte, a esse apoio militar que a Ucrânia tem recebido dos países da OTAN e isso faz uma diferença bastante grande para a Ucrânia neste momento. Professor, a qualquer momento o presidente Joe Biden deve falar, ao vivo dos Estados Unidos também já uma consequência da fala de Zelensky agora ao Congresso americano. A gente tem imagens ao vivo que você acompanha na sua tela da Casa Branca e queria ouvi-lo, professor Uehara, sobre a imagem que é transmitida ao mundo todo de congressistas republicanos, democratas, aplaudindo de pé o presidente da Ucrânia. Qual o impacto geopolítico dessa cena? Bom, uma das coisas assim, importantes é que os Estados Unidos é a maior potência mundial, ainda que com algumas dificuldades que vem enfrentando nos últimos anos, mas enfim, é a maior potência econômica, é a maior potência militar. E se coloca agora com esse discurso e com as próprias palavras e a capacidade de comunicação do Zelensky, uma pressão maior sobre o presidente norte-americano, o Biden. Porém, a expectativa toda é que ele vai continuar bastante cauteloso nas suas declarações, vai reafirmar a sua posição de apoio à Ucrânia, mas não assumindo grandes compromissos como esses, né, dos aviões ou da exclusão aérea, porque isso pode ser interpretado aí pela Rússia ou até servir de álibi, né, para que a Rússia faça uma ação, uma intervenção ainda mais forte. Então, acho que ele vai reafirmar os compromissos e, ao mesmo tempo, ser bastante cauteloso para não colocar mais lenha na fogueira, né, dizendo popular aqui no Brasil. Professor, o presidente Zelensky também pediu mais sanções, né, que seriam pedindo mais sanções contra a Rússia. Você acha que essas sanções que estão sendo impostas está de alguma forma estrangulando? Claro, tem algum efeito sobre a economia russa, mas você acha que vai chegar a ponto da Rússia parar? Olha, como essas repercussões elas são sentidas, a gente já percebe que a Rússia tem sentido as sanções econômicas internacionais, mas os efeitos delas elas são, vamos dizer, o resultado não é tão imediato, né? Ainda que a gente tenha visto algumas... Mas a Rússia tem uma capacidade de amortizar, de conseguir lidar com essas sanções. Então ela não vai ser capaz, na minha opinião, de impedir que a Rússia continue seus ataques na Ucrânia e atinja seus objetivos, como o presidente Putin tem dito, né? Que ele vai prosseguir e ele vai seguir até chegar aos seus objetivos. O problema é que a gente não sabe claramente quais são os objetivos. Ele simplesmente diz que são os objetivos russos. O que é diferente de um ataque militar, em que aí o avanço e a destruição é imediata. Então, eu creio que assim, pode haver sanções, eu acho que o mundo está cada vez mais se mobilizando, não só os Estados Unidos, mas outros países nesse sentido. Isso vai, sim, causar efeitos de estrangular a economia russa, mas isso não será suficiente, na minha opinião, para impedir
esses ataques que têm acontecido e nos últimos dias têm até se intensificado, agora atingindo inclusive Kiev, né, com mais destruições. Qual o impacto, o efeito prático da decisão tomada há pouco pela Corte Internacional de Justiça de acatar o pedido da Ucrânia e determinar o fim das operações militares russas no país? Zelensky tuitou há pouco dizendo que isso era vinculado ao direito internacional. Queria que o senhor explicasse para a gente o peso dessa decisão e qual o efeito dela. Eu creio que isso é um ponto importante em termos de a opinião pública internacional novamente vai acabar sendo afetada por isso, né? Porque um discurso muito forte da OTAN e dos opositores à ação militar russa é que a Rússia violou, né, tem violado aí diversas normativas internacionais de direito internacional, desde o momento que reconhece o reconhecimento de Donetsk e Luhansk como províncias independentes, e depois a invasão na Ucrânia, as ações contra civis, então são várias coisas, e este é mais um fator que vai compor aí as críticas, né, a posição de violação da Rússia em relação ao direito internacional. Então o que a gente percebe é que isso vai contribuir para eventualmente um isolamento cada vez maior da Rússia e, paradoxalmente, assim, já chegando algumas conclusões que a gente começa a perceber dessa guerra, é que inicialmente a Rússia foi para a guerra no argumento de que eles estavam defendendo sua própria segurança, que ter a Ucrânia armada, ou parte da OTAN, ameaçaria a sua segurança. E o que a gente percebe é que, independentemente de quando acabar a guerra, a Rússia não vai estar mais segura, porque o mundo agora se vê ameaçada pela Rússia. A gente vê a mobilização de tropas que estão sendo feitas para a fronteira próxima à Rússia. Os países estão se armando, mobilizando. A gente viu agora há pouco o chefe Stoltenberg falando também sobre isso, né, da mobilização e da preocupação que existe sobre a Rússia. Então, ao final das contas, não vai ser mais um mundo mais seguro, mais confortável para a Rússia. Eu diria que no médio prazo vai ser bem mais complicado. Professor, qual o papel que a China tem desempenhado nesse conflito? Eu digo que a China tem sido bastante pragmática, né? A gente tem visto muitas vezes se questionando a China por um papel de dubiedade, ou seja, está meio em cima do muro, mas eu diria que não. Acho que a China tem um papel de defesa dos seus próprios interesses. Ela tem interesses em relação à Rússia, por causa de todo um contexto geopolítico internacional, e tanto a Rússia quanto a China têm percebido os Estados Unidos como um país que tem tentado conter ou até mesmo suprimir um pouco da expansão da influência chinesa no mundo, e da mesma forma que a Rússia se sentiu um pouco coagida, um pouco encurralada até pela expansão da OTAN. Então, esse sentimento comum da Rússia e da China acaba levando os dois países a uma posição comum em relação aos Estados Unidos, em relação a uma percepção de ameaça. Porém, a China é um país hoje que também tem uma relação muito forte com o mundo todo, economicamente falando. A China só é a China que a gente conhece hoje porque ela teve uma integração econômica muito importante a partir dos anos 80, depois da reforma econômica. Então, para a China não tem nenhum interesse de fazer um antagonismo em relação ao Ocidente, criar tensões e, eventualmente, até gerar sanções econômicas, como houve no caso da Rússia. Então, eu creio que a China tem sido bastante pragmática em defender seus interesses, são interesses geopolíticos e interesses econômicos que estão presentes aí. Então, isso faz com que ela tome decisões que, às vezes, parecem para nós como ambíguas. Professor Uehara, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Live CNN. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos.